Conversar com a linguista Letícia Sá Lorenz, autora do livro Gramática da Manipulação. E por falar em manipulação, você sabia que o tempo e o modo verbal podem manipular a informação quando usados inadequadamente? É isso, né, Letícia? Tudo bom? Tudo bom, é exatamente isso. Explica pra gente. As manchetes do Lulinha, da história da busca e apreensão do Lulinha, eu comecei a observar o futuro do pretérito e eu estava vendo, não, peraí, é muito fácil a gente ver a diferença entre invadir e ocupar. Tem dados da morfologia verbal que são muito mais complexos e que nos mostram isso. Porque a questão do ocupar e invadir, você já ensinou pra gente aqui. Então, vamos um passo a mais, vamos nos aprofundar nesse entendimento, nessa compreensão. Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos falar da diferença entre o modo indicativo e o modo subjuntivo. Que eu não sei se todas as professoras já falaram isso nas aulas, mas basicamente a diferença é que o modo indicativo, ele é o modo da certeza. E o modo subjuntivo é o modo da dúvida. Né? Se você puder mostrar aí o slide 1. Estamos com ele na tela. Indicativo versus subjuntivo, certeza versus incerteza. Isso. Do lado esquerdo, você tem o modo indicativo. Eu falo com ele. Eu soube do evento e não fui. Eu vou à praia e vou me bronzear. Eu estou dando certeza quando eu falo isso. Se eu falo, você quer que eu fale com ele? Não é certeza de eu falar com ele, eu só vou falar se você quiser. Se eu soubesse do evento, eu iria. Ou seja, eu não sabia. Se eu soubesse, eu iria. Né? E quando eu for à praia, eu vou me bronzear. Quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou comprar um carro novo. E por aí vai. Né? O modo subjuntivo, ele explica uma ação que pode ou não ocorrer. Tá? Então, vamos guardar bem essa informação, esse se eu soubesse do evento, eu iria, que é algo que pode ou não ocorrer, tá? Por que eu estou falando de modos verbais? Se eu vou falar do futuro do pretérito do indicativo. Porque o futuro do pretérito, ele só recebeu o bonezinho de modo indicativo na língua portuguesa. Em todas as outras línguas europeias, italiano, espanhol, inglês, francês, ele é um modo condicional. Então, no inglês é o I would like, no francês o je voudrais, que vira em português, eu gostaria, né? É um modo que exprime educação, mesura e polidez ao pedir favores, né? Gostaria de um copo d'água, por favor. E ele é também um modo condicional, ou seja, ele vai expressar algo que aconteceria dentro de uma condição. Se você puder mostrar o slide 2. Vamos para ele. Eu vou citar o filósofo Ciro Gomes, porque a frase dele é excelente para você explicar o futuro do pretérito. Se o Lula me apoiasse, eu seria presidente. Ou seja, ele está condicionando o fato dele ser presidente ao apoio do Lula. Esse é o uso certinho do futuro do pretérito. Ok? Ok, entendido. Então tá. Aí começa a imprensa brasileira fazendo imprensice brasileira. Vamos lá para o slide 3. Vamos. Eu puxei essas duas frases do texto da Folha de São Paulo, Lava Jato liga filho de Lula à compra do sítio de Atibaia com dinheiro de empresa de telefonia, que foi manchete de capa, acho que na terça ou na quarta-feira. Tá. Né? Então vamos ver. Os recursos teriam sido usados para a compra do sítio de Atibaia. Os pagamentos teriam sido usados para pagar, o pagamento teria sido usado para pagar, né? Ou seja, faltou revisor aí também, despesas pessoais. A despeito de ser voz passiva, esses teriam sido usados. Aí vamos pensar, não mais como professora de português, porque a professora de português vai dizer isso aqui é futuro do pretérito do indicativo. Aí a linguista começa a ficar bolada. Porque a linguista olha esse uso aqui do slide 3 e começa a pensar, mas espera aí, isso daí é subjuntivo ou é indicativo ou é condicional?
né? O que denota isso daí? Ele denota uma incerteza, denota uma dúvida, porque falta de apuração jornalística, isso está claro que falta, né? Então, isso daí é mais um uso que a imprensa jamais falaria. Os recursos foram usados para a compra do sítio de Atibaia, porque não existe como afirmar isso, né? Sim. Então, eles falam, isso daqui é o que se chama normalmente de responsabilidade jurídica. Eles teriam sido usados, quem sabe, de repente, só que eu não sei dizer realmente, eu quero muito conversar com os meus colegas linguistas, se isso daí é uma condicional, se isso é uma estrutura condicional ou se isso é uma estrutura subjuntiva. Eu também chamaria de lavar as mãos, porque você não dá certeza alguma, você coloca o peso e a responsabilidade sobre a investigação que está sendo feita de fato. Ou você não coloca o peso e a responsabilidade sobre ninguém, você joga ao Deus dará, né? Porque talvez isso não tenha nem prosseguimento. Então, de fato, você lança, interprete como quiser, que a responsabilidade não é minha. Exatamente. Manipulação no jornalismo. Em morfologia verbal. Tá Com uma vendo mera só? morfologia verbal. Vou começar a reparar mais nessas construções. Realmente, o palavreado de ocupação e invasão era só... Estava aqui bem no rasinho. A gente está se aprofundando bastante. Pois é, o lance de invadir ou ocupar é uma questão de significado, é uma questão realmente de escolha de palavra. Tá? Mas quando você começa a ver a estrutura verbal, o que significa cada tipo de estrutura verbal, quais as informações que estão contidas numa estrutura verbal e que a gente entende sem nem inconscientemente, né? Aí você começa a perceber a manipulação mais na argamassa da língua. Totalmente. Letícia, muito obrigada pela aula. Um ótimo final de semana para você. Grande beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.